Como vimos há pouco, naquilo que foi lido no sermão de São João Crisóstomo sobre o jejum, a importância de termos a consciência do que é o jejum e para que ele serve. Na leitura do Evangelho de hoje, nós vemos aquele pai desesperado que leva o seu filho até Jesus e diz que o menino é constantemente açoitado pelo demônio, faz com que ele sofra, espume, e que ele já havia levado o menino até os apóstolos, mas que eles não conseguiram curá-lo. Depois que Jesus expulsa o demônio, ele diz aos seus apóstolos que para expulsar o demônio há necessidade da oração e do jejum. Portanto, já aqui nós vemos que só o jejum não leva a nada. O jejum acompanhado da oração, sim, é um verdadeiro poder nas nossas mãos para a luta contra aquele que desde o princípio procura derrotar a criação de Deus e levá-la para as trevas. E, por mais estranho que pareça, aquele que quer a nossa perdição, aquele que quer nos levar para o fundo do inferno, o mais longe possível da luz do paraíso, é aquele que mais jejua. Os demônios não se alimentam de nada. O demônio é o espírito, e o alimento dele é o desejo de fazer o mal. O demônio só se alimenta da perdição dos homens. Nós ouvimos em outro lugar dos ofícios, em um dos cânticos, fala-se que o homem comeu o pão dos anjos. A alimentação dos anjos é a constante glorificação do Criador. A alimentação dos anjos, em contrapartida à alimentação dos demônios, é a alegria, é a luz no reino dos céus. Cada um de nós, quando é batizado, recebe um ajudante, um companheiro de caminhada por essa vida, o anjo da guarda. Não quer dizer que aqueles que ainda não foram batizados não possam recorrer às orações de pedido de ajuda aos anjos, ao seu anjo da guarda. Na misericórdia de Deus, cada pessoa vinda a esse mundo, cada pessoa nascida, tem, em primeiro lugar,
a sua função de se esforçar, procurar o seu Deus, o seu Criador. Nem todos se esforçam, nem todos conseguem ver a misericórdia de Deus, mas porque neles age com mais força aquilo que nós devemos procurar sempre direcionar para o lugar certo, o livre-arbítrio. Procurar a Deus pode causar uma dificuldade, pode causar um trabalho maior na nossa vida. Por isso, muitas vezes, é muito mais fácil não procurar a Deus, viver simplesmente como o nosso arbítrio parece nos mostrar, nos regalando com aquilo que vemos, nos satisfazendo com aquilo que podemos tocar, não nos esforçando para ver um pouco além, para ver a luz da palavra de Deus, não nos esforçando para ver o exemplo daqueles que viveram antes de nós e procuraram servir a Deus, cada um no seu devido lugar. Todos os cristãos, todos aqueles que foram, embora não sejam chamados diretamente de cristãos, mas que foram cristãos do Antigo Testamento, porque eles eram aqueles que procuravam viver de acordo com a lei de Deus. E se Cristo é um da Santíssima Trindade, portanto, Ele é Deus, não há nada demais de chamá-los também de cristãos. Os cristãos do Antigo Testamento, que esperavam a vinda do Cristo, que esperavam a vinda do Redentor. E todos eles deixaram um exemplo de vida para nós, cada um no seu lugar. Seja isso Sara, que aceitou a ideia de, já em idade muito avançada, ser mãe. Seja isso Débora, uma das juízas do Antigo Testamento. Seja isso Jó, que tendo tudo, perdeu a família, perdeu as riquezas, mas não teve a coragem de dizer uma única palavra contra Deus. E foi recompensado por isso. Joaquim e Ana, que esperaram a misericórdia de Deus e foram os pais da Virgem Maria. Todos eles, junto com todos os santos do Novo Testamento, santos não necessariamente quer dizer que foram canonizados, que existe um ícone deles, que existe um ofício para eles, mas santos são aqueles que viveram de acordo com a palavra de Deus, se arrependeram dos seus pecados, fugiram dos seus pecados, para se prepararem para a glória no reino dos céus. Todos eles nos são exemplos. Mas nós vemos que a vida deles nem sempre foi, usando um lugar comum, paraíso na terra. A vida sempre foi uma vida de esforço, de algumas dificuldades, mas com a esperança da luz depois de partir dessa vida. Do outro lado, nós vemos aqueles que,
usando o seu livre-arbítrio, vivem aproveitando, entre aspas, as belezas desse mundo, as belezas dessa vida, não pensando no futuro, não pensando na vida eterna. Vivem simplesmente para viver o dia de hoje, no prazer, na satisfação e principalmente no alimento que é o alimento do demônio, o alimento do nosso orgulho. Nós procuramos, muitas vezes, não pensar nos outros, mas pensar como eu consigo viver de tal maneira que não tenha doenças, não tenha sofrimento, que viva na satisfação. Mas isso é o nosso orgulho, que nós procuramos não viver pensando num futuro, pode ser muito próximo, pode ser um pouco mais distante, mas um futuro certo, que é o fim da nossa caminhada nessa vida e a resposta que vamos dar por todos os nossos feitos. O jejum, a oração, são os alimentos que fortalecem a nossa alma. São os alimentos que podem nos ajudar na guerra, como foi falado no Evangelho, contra os demônios. Quando fala-se em demônios, o primeiro pensamento que pode vir na cabeça, alguma gravura de algum artista do Renascimento, principalmente, onde se mostram figuras assustadoras, com chifres, com cascos, com rabo, um garfo nas mãos. Mas isso não é o demônio. Isso é uma mera representação dele. Ele pode surgir dessa maneira? Pode. Mas o maior trabalho dele não é assustar as pessoas com a sua aparência. Sim, enganar as pessoas com a sua mentira, iludir as pessoas com belezas efêmeras, passageiras, e dessa maneira afastar as pessoas da graça de Deus, afastar as pessoas da luz de Cristo, fazê-las escravas, embora dizendo que estão sendo liberadas, estas pessoas estão recebendo a possibilidade de ver como querem, mas fazendo escravos da escuridão, da dor, da tristeza, preparados para a vida eterna. Por isso nós precisamos, em algum momento da nossa vida, fazer uma decisão. O que nós queremos? Queremos nós a luz eterna, a alegria eterna no reino dos céus, mesmo que para isso nós precisamos por algum tempo passar por algum tipo de dificuldade durante a nossa vida eterna, nossa vida terrena, ou nós queremos ter uma vida terrena temporária, curta, de prazer, de alegria, mas com isso estarmos preparando para nós o distanciamento da luz do reino dos céus. O sofrimento no inferno não é um sofrimento físico, não é o cheiro de enxofre, o calor do fogo,
ou os sofrimentos causados fisicamente. O sofrimento do inferno é a consciência de que estamos longe da luz do reino dos céus, estamos longe do amor de Cristo por nossa própria escolha. Que vivemos como quisemos, satisfazendo aquilo que achávamos bom, mas esquecendo de que Cristo desceu à terra, se encarnou da Virgem Maria e foi crucificado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos levar ao paraíso, para abrir as portas do inferno e para abrir as portas do paraíso e levar a sua criatura de volta ao reino dos céus, na condição já não de servos, mas de filhos de Deus, co-herdeiros da alegria do reino dos céus. E a grande quaresma é um dos melhores períodos para pensarmos um pouco mais sobre como daqui para frente queremos passar a nossa vida. Passar ela na alegria efêmera, temporária, satisfazendo os nossos desejos e não querendo ver a distância do inferno, ou estamos prontos a fazer um pequeno sacrifício, uma oração mais atenciosa, um jejum mais cuidadoso, uma vida mais regida pelos ensinamentos de Cristo, pelos ensinamentos da Mãe Igreja, e preparando assim o nosso caminho para o reino dos céus. A grande quaresma, com suas semanas bem determinadas, vai nos mostrando o caminho. Hoje nós lembramos de São João Clímaco, que escreveu um livro chamado A Escada Celeste. Em primeiro lugar, ele é um livro determinado para os monges, mas pode ser de grande valia para cada um de nós. Um livro que mostra como, aos poucos, passo após passo, subindo a escada, nós podemos sair da vida do pecado e chegar à vida da alegria no reino dos céus. E na semana que vem, no domingo, nós vemos já a consequência de uma vida dedicada a Deus, de uma vida dedicada à salvação. Maria do Egito, que conseguiu combater as paixões, os pecados, e foi abençoada com uma vida santa no deserto, e é um exemplo para cada um de nós. Portanto, que a grande quaresma seja sempre para nós o farol, mesmo depois da Páscoa, que continuemos vendo esse farol aceso, guiando as nossas vidas. Que Deus abençoe.